Bom, agora a gente vai entender a definição do logaritmo, tá? Este é o objetivo da nossa aula. Mas, antes da gente entender a definição do logaritmo, vamos ver isso aqui, ó. Antes da gente definir precisamente o que é o logaritmo, vamos resolver algumas equações exponenciais. Porque como a gente viu, né, na aula que eu dei sobre a história do logaritmo, a gente viu que o logaritmo ele é usado para facilitar a nossa vida na resolução de equações exponenciais que a gente não consegue resolver deste jeito aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro a gente tem aqui a equação, ó, 3 elevado a x igual a 81. Bom, a gente já viu essa mesma equação nas aulas de equações logarítmicas e nas aulas de equações exponenciais, então eu nem vou me atentar muito nisso, tá? Mas a gente tinha 3 elevado a x igual a 81, tinha que fatorar 81, quando a gente fatorava dava 3 elevado a 4, tá? Se você não viu, se você não sabe fazer isso aqui, vá na playlist de equações exponenciais que tem aulas lá só de equações exponenciais, tá? Mas agora a gente vai focar mais nisso aqui para a gente entender os logaritmos. Aí, 81 é 3 elevado a 4. Igualei as bases, simplifico, x vale 4, tá? Aí, transformando no logaritmo, a gente diz assim, ó. Dizemos que 4 é o logaritmo de 81 na base 3. Justamente o que está aqui, ó. 4, que é o resultado, tá vendo, ó? 4 é o logaritmo de 81 na base 3. É justamente isso que a gente quer dizer quando a gente resolve essa equação exponencial aqui pelos logaritmos, tá? Só que aqui a gente sabe resolver esta equação exponencial. A gente vai usar o logaritmo para resolver equações exponenciais, como no exemplo do vídeo anterior, que a gente não sabia resolver aquela equação exponencial, quando a gente não consegue igualar as bases, tá? Aí, como é que vai ficar? O resultado, ó, vamos vir pra cá, pra mim já falar o que é os negócios aqui, depois a gente volta nisso aí. Ó, definição do logaritmo. Sejam os números reais positivos a e b, com a diferente de 1, depois a gente vai entender porque que o a tem que ser diferente de 1 e tá. Com a diferente de 1, denomina-se logaritmo de b na base a, o expoente c, tal que b é igual a elevado a c. Isto é, aqui ó, temos o logaritmo de b na base a igual a c, se somente se, né? Lembrando que este símbolo aqui é o símbolo de se, somente se a elevado a c for igual a b. A gente já vai entender tudo isso. Aí, ó, a gente chama o a aqui, ó, que está embaixo do log, de base do logaritmo, tá? A gente chama este b aqui, ó, de logaritmando. E a gente chama o c de logaritmo. O resultado desta conta, o resultado desse logaritmo é o próprio logaritmo. O b é o logaritmando, o a base. Então, voltando para cá, ó, a gente vê que o 81 aqui é o nosso logaritmando, isso aqui é a nossa base, esse daqui é o nosso logaritmo, que é o resultado desta conta, tá? Aí, voltando, fazendo a comparação com a equação exponencial, a gente vê aqui, ó, que o 81, né, ó, que é o logaritmando, ele era o valor antes de eu fatorar. Tá vendo aqui, ó, antes de eu fatorar. O 4, que foi o resultado depois que eu fatorei e simplifiquei, virou o resultado do logaritmo. Tá vendo, ó? E a base do logaritmo, que era 3 aqui, ó, continuou sendo... A base do logaritmo não, a base da equação exponencial, que era 3 aqui, continuou, né, veio pro logaritmo sendo 3 também, tá? Aí, esse logaritmo eu não resolvi, né? A gente não ele precisamente, né, na hora que a gente for resolver vai dar 4, mas eu não resolvi, porque a gente ainda não sabe qual que é a ideia do logaritmo.
Eu ainda vou mostrar exemplos na próxima aula, no próximo vídeo, para a gente entender qual que é a ideia do logaritmo. A ideia da equação exponencial era o quê? Igualar as bases. Eu tinha que igualar as bases, simplificar elas, né? Porque o que eu faço de um lado da igualdade eu posso fazer de outro. Quando eu estou simplificando isso aqui, eu estou dizendo que se embaixo é igual, em cima também vai ser, tá? Por isso que quando eu igualo aqui, ó, se eu substituir x aqui por 4, eu vou ter 4 igual a 4 e 3 igual a 3, tá? Então é por isso que eu posso simplificar isso dali, porque quando eu simplifico uma igualdade aqui, eu tô falando que se embaixo é igual, em cima também é, tá claro? Então não resolvi esse logaritmo aqui, porque a gente não aprendeu a ideia do logaritmo, né? Não aprendemos a ideia, vamos ver no próximo vídeo. Aí temos um outro exemplo aqui, ó, de uma outra equação exponencial. 5 elevado a x igual a 1 sobre 25. Aí, de novo, escrevendo esse 1 sobre 25, ó, não vou ficar voltando muito nisso. Se você não sabe fazer isso aqui, volte no vídeo de equação exponencial que você vai aprender. Aí eu posso escrever esse 1 sobre 125 aqui, ó, como sendo 1/5 elevado a 3, tá? 1/5 elevado a 3. E ainda eu posso inverter, né, esse 5, botar ele para cima, trocando o sinal do expoente. Aí vai ficar 5 em cima, né, 1 vem para baixo, vai ficar 5 dividido por 1, vai dar o próprio 5. E o expoente estava positivo, ficou negativo. Consegui igualar as bases, aí eu simplifico e o x dá menos 3, tá? Aí, dizemos que menos 3 é o logaritmo de 1,25 na base 5, tá? Ó, o logaritmo, né, o menos 3 é o logaritmo de 121 sobre 125 na base 5, tá? Lembrando que eu não resolvi esse logaritmo. Se eu resolver, quando eu explicar qual que é a ideia do logaritmo, a gente vai obter o valor menos 3, tá? Mas a gente ainda não sabe qual que é a ideia do logaritmo. A gente vai ver na próxima aula.